Do Buraco da Memória, o TBT do PNB. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. No TBT desta semana, você vai ver mais uma experiência realizada pelos alunos do curso de comunicação da UFMT, o Agora Quando, um programa que eu orientei na graduação de 2009 a 2018. No TBT desta semana, você vai ver uma entrevista com o juiz Anderson Candiotto. O doutor Anderson Candiotto deu uma decisão histórica quando era juiz da terceira vara da comarca de Sorriso. Ele autorizou a mudança de gênero e nome de um menino de 9 anos. É uma entrevista realmente que mostra essas condições da decisão do magistrado feita pelos alunos do curso de comunicação. Vamos assistir a esse TBT. Olá, está começando Agora Quando? O seu programa de comunicação feito aqui, na TV Universidade. Hoje nós recebemos Anderson Candiotto, juiz da terceira vara da comarca de Sorriso. Muito obrigada pela sua presença, Anderson, e seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Anderson, vamos falar um pouco da sua trajetória na magistratura. Como você descobriu essa vocação e quando você entrou nela? A vocação, a memória que eu tenho é da infância mesmo, né? De já ter a profissão de juiz como um projeto a ser conquistado, não na perspectiva de projeto, porque na infância a criança tem sonhos, né? Ela cria, ela almeja algo que a contagia. E eu recordo da infância de ter a visão da magistratura, do juiz de direito, como alguém muito importante para a sociedade e algo que eu achava muito relevante. O desejo em si mesmo passou a vir durante a universidade, cursando Direito, ao ter um maior contato com o universo das carreiras jurídicas, compreendendo melhor as funções que cada ente, cada ator exerce no sistema judicial. Ao sair da faculdade, eu tentei advogar. Por 2 anos eu busquei a advocacia, e também a docência. Confesso que fui feliz esse período, mas não estava completo satisfeito. Foi então que eu decidi, de uma vez por todas, que focaria todo o meu tempo em estudo, e após um período de estudo programado, veio a conquista da carreira da magistratura. E quais foram as dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira? Eu ingressei com 24 anos de idade e como é próprio da organização do Poder Judiciário, os magistrados novos, os magistrados substitutos, eles são lotados em cidades pequenas. Então, ao chegar numa comarca pequena, geralmente você é o único juiz da cidade. São comarcas de vara única. E a maior dificuldade é o isolamento institucional, é você estar sozinho na comarca para julgar os processos. É você não ter um colega antigo, um colega mais experiente na comarca que possa ser o ancoradouro, que possa ser uma referência, que possa ser o conselheiro. Então, no meu caso, por conta da idade, com 24 anos, essa imaturidade, essa falta de experiência do cotidiano, de como as coisas funcionam, para mim foi a maior dificuldade. Porque o conhecimento jurídico, desde a faculdade, desde o estudo dirigido para concurso, desde a preparação para o concurso e depois a própria escola de formação da magistratura, o conhecimento jurídico você adquire. Agora, como amoldar esse conhecimento jurídico para os fatos do cotidiano? Como fazer essa subsunção, ter essa sensibilidade, ter essa serenidade para compreender os comportamentos humanos na hora de julgar? Essa foi a grande dificuldade no início da carreira. Quer dizer que a experiência de vida é um componente importante?
Totalmente. É um componente fundamental, porque o direito nada mais é do que a regulação do cotidiano, né? As relações sociais, as necessidades do ser humano fazem com que isso seja normatizado. E uma vez normatizado, ao você aplicar isso no cotidiano, tem que ser levado em conta essa sensibilidade, essa serenidade, uma compreensão da utilidade da norma, ou seja, exatamente para que isso foi criado, para regular qual tipo de situação. Nós temos na universidade, nos cursos preparatórios, nos cursos de formação, nós temos a orientação teórica sobre isso. Mas o direito, ele precisa ser dinâmico, ele tem que se amoldar a uma infinidade de situações. E essa falta de experiência, essa falta de compreensão de como exatamente o mundo funciona, como as pessoas são, como as pessoas reagem, isso no início da carreira faz com que o magistrado acabe sendo muito rigoroso, insensível e muitas das vezes até injusto. O que você fez antes de ser aprovado na magistratura e onde você atuou antes de chegar a Sorriso? Bem, eu colei grau em janeiro de 2002. Até 2004, que foi quando eu ingressei na magistratura, nesses 2 anos eu advoguei em Cuiabá e em Brasília e lecionei em curso preparatório, curso jurídico preparatório na capital mato-grossense. Em 2004, quando eu ingressei na carreira, a minha primeira comarca foi Ribeirão Cascalheira. Não sei se você conhece onde mas eu não conhecia. Eu lembro que na sessão de designação de comarcas, eu esperava ser designado para várias outras. Quando o meu nome foi anunciado e associado a Ribeirão Cascalheira, eu tive uma certa dificuldade até de acreditar que era Mato Grosso, porque eu não conhecia aquela região, que é a região do Araguaia, que é uma região historicamente conhecida e tratada como Vale dos Esquecidos, ou seja, uma região muito carente, uma região que até então era muito desassistida. E nessas localidades, quanto mais ausente é o Estado, quanto menor a estrutura, mais se exige do Poder Judiciário. Então foi para essa comarca que eu fui atuar no início de carreira. Depois atuei também na comarca de Querência, também na região do Araguaia, mas é uma comarca que a sua vocação econômica e cultural é totalmente diferente de Ribeirão Cascalheira. Enquanto Ribeirão Cascalheira é influenciado por uma população da região de Goiás, de Minas Gerais, e uma cidade eminentemente voltada para a pecuária, Querência já é uma cidade de colonização sulista e voltada para a agricultura. Depois eu fui para Vila Rica, que é a comarca mais distante do estado, quase 1.400 quilômetros da capital, que tem um misto de pecuária e um misto de agricultura. E quando eu cheguei lá, isso foi em 2007, aquela cidade já era uma fronteira agrícola e hoje ela se consolidou dessa maneira. De lá, eu fui para Marcelândia, ou seja, saí do Araguaia e fui para a região norte do estado, uma cidade também de colonização sulista, mas de economia extrativista, eminentemente voltada para extrativismo florestal e com uma economia secundária, a pecuária. Fiquei em Marcelândia por 3 anos, tivemos uma situação muito inusitada na comarca de Marcelândia, que foi um período, teve um episódio específico onde uma parcela da cidade, da área industrial da cidade, ela foi incendiada. E segundo a perícia do Estado, de maneira criminosa. Então eu recordo que nesse dia mesmo, enquanto várias indústrias estavam sendo incendiadas, pegando fogo, casas de pessoas pegando fogo, eu me deparei com a seguinte situação e aqui eu reputo a importância da experiência para dar sensibilidade ao julgador. No fórum, nós tínhamos um depósito de caminhões apreendidos, caminhões usados na extração florestal de maneira irregular. E eu fui indagado naquela manhã que a cidade estava pegando fogo, se eu não poderia liberar os veículos para que os veículos fossem improvisados como caminhões-pipa
para fazer combate ao incêndio. Numa visão positivista, né, formalista, eu precisaria primeiro de um pedido, eu precisaria de uma manifestação prévia do Ministério Público, para daí então julgar. Mas depois de um certo período, você descobre que as leis e o sistema judicial foram feitos para servir o cidadão e não vice-versa. Então, aquilo, tanto que eu autorizei que fossem usados os caminhões verbalmente e não me arrependo disso. Então, foi uma experiência importante na minha carreira. Depois de Marcelândia, eu fui trabalhar na comarca de Rio Branco, que aí já é mais a região oeste do estado. Depois trabalhei na comarca de Mirassol do Oeste, fiquei por quase 3 anos em Mirassol do Oeste. De Mirassol do Oeste, eu fui trabalhar na comarca de Diamantino, que já é aqui o médio norte do estado. Fiquei em Diamantino por quase 2 anos e, na sequência, fui promovido por merecimento para a comarca de Sorriso e estou em Sorriso desde 19 de janeiro de 2015. Você falou um pouquinho do perfil de cada cidade. Como é o perfil de Sorriso para a atuação na magistratura? Sorriso é uma cidade de colonização sulista, com uma economia voltada para o agronegócio. Sorriso ela é conhecida mundialmente e faz jus a essa referência como a capital nacional, a capital brasileira do agronegócio. É uma cidade próspera, é uma cidade que tem uma infraestrutura adequada para a sua população, é uma cidade que, desde o seu início, ela possui planejamento urbano, ou seja, uma cidade estruturada, uma cidade próspera, uma cidade de oportunidades. E por ter esse viés, é uma cidade que cresce de uma maneira exponencial todos os anos, e agora não mais caracteristicamente só pela população do sul do Brasil, ou seja, Sorriso hoje ela está miscigenada, ela possui culturas variadas de todos os povos brasileiros. Vamos falar mais um pouquinho do interior? Gostaria que o senhor falasse qual a dificuldade que um magistrado do interior enfrenta, especialmente com essa diferença entre as cidades. Bom, como eu disse antes, quanto menor a cidade e quanto pior a sua infraestrutura, mais se espera do judiciário para ser o paladino, para salvaguardar os direitos e as necessidades das pessoas. Nas cidades pequenas, se espera que o magistrado seja um verdadeiro bombril, que ele resolva tudo. Até porque essa é a vocação das comarcas pequenas. Geralmente são comarcas de vara única, ou seja, um único juiz, ele julga as questões bancárias, ele julga as questões contratuais, ele julga as questões familiares, ele julga as sucessões, ele julga os crimes, ele é que tem que salvaguardar proteção de minorias, ele que faz o júri, ele é eleitoral, dependendo da cidade, de maneira subsidiária, ele é o juiz, ele tem que resolver conflitos trabalhistas, ou seja, ele faz tudo. E essa sobrecarga de expectativa e de trabalho é difícil de ser administrada, porque você enfrenta necessidades de várias clientelas diferentes, e você precisa entregar a solução de maneira satisfatória a todas elas, né? A falta de estrutura de Estado nas cidades pequenas faz com que o magistrado, mesmo sendo diligente, mesmo sendo proativo, ele não consiga dar vazão e solucionar os problemas na velocidade e na proporção que a sociedade espera. Um grande exemplo disso são os atos infracionais. Nós temos aí diversas comarcas no estado de Mato Grosso que não possuem unidades de internação, ou seja, unidades em que o adolescente que cometeu ato infracional grave vai ficar internado. Nós temos em todo o estado hoje, se não me engano, acho que 5 unidades de internação. Aí você tem numa cidade pequena, como eu passei isso em Ribeirão Cascalheira, passei isso em Rio Branco, passei isso em Mirassol do Oeste, passei isso em Marcelândia, passei isso em Diamantino. Um adolescente pratica um ato infracional grave, um homicídio, um estupro, um latrocínio, a sociedade ela espera e ela anseia, e com toda a legitimidade, que o sistema judicial reaja rápido.
inclusive segregando, privando a liberdade do adolescente infrator. E, inclusive, para que você possa garantir a integridade do próprio adolescente, porque conforme a gravidade do ato infracional praticado, a sociedade busca fazer justiça com as próprias mãos, que eu já passei por isso também com marca do interior. E você não tendo essa estrutura, não tendo essas unidades, você acolhe esse adolescente aonde? Não tem onde acolher. A legislação fala que o adolescente pode ficar provisoriamente em delegacia de polícia por no máximo 5 dias aguardando vaga numa unidade de internação. Não tendo a vaga, ele vai para casa. E aí essa falta de resposta rápida do Estado, que não tem nada a ver com o magistrado, né? O magistrado faz o juízo se é necessário ou não a internação, mas não é o magistrado que é responsável pela casa de internação. Isso é o Poder Executivo, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Essa falta de estrutura faz com que as próprias ordens judiciais não sejam cumpridas na exatidão e da forma que elas foram determinadas. E a sociedade não tem essa leitura. Para a sociedade, o Estado é um só. Nós fazemos parte de uma única unidade que é responsável por garantir ao cidadão aquilo que foi prometido na Constituição Federal. Aquilo que o Estado promete que dará ao cidadão de segurança na proporção que ele tira em autonomia para ele poder exercer essa hierarquia, para ele poder exercer esse controle social. Como a sociedade não lê isso bem, acaba recaindo como se a responsabilidade por o adolescente não estar internado numa situação grave, é como se isso fosse culpa do juiz. Então, essas incompreensões sociais, essa falta de estrutura para que as decisões possam ser cumpridas na forma e meio que foram determinadas, isso gera uma instabilidade no interior, né? O magistrado tem que saber administrar isso, tem que saber administrar essas tensões. Uma outra situação que o magistrado também tem que lidar em comarcas pequenas são os relacionamentos. O magistrado é um ser humano, ele precisa se relacionar, ele não é um ermitão, ele não pode viver numa caverna isolada, ele precisa conviver, ele precisa ter sua caminhada, ele tem que conversar com pessoas, ele precisa de atividade social, ele precisa de atividade esportiva, e basicamente, como quando tem só um juiz, você julga a cidade toda, é complicado você temperar isso com a sociedade. Como que você vai se relacionar com as pessoas, mas fazendo com que elas compreendam que o fato de um juiz frequentar um supermercado, por exemplo, não significa que ele é obrigado a proteger ou ser conivente com o que o dono do supermercado faça de errado, né? E as pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso. Então, e muito menos os magistrados novos também têm uma dificuldade. Às vezes o magistrado chega na cidade, no início de carreira, e ele está receoso quanto a isso, e tem que ter receio mesmo, porque o que está em jogo é o próprio conceito de segurança jurídica, né, de imparcialidade do sistema judicial. O magistrado chega na cidade e, às vezes, ele não sabe lidar com isso, e ele age com uma espécie de repulsa social. Ele não se relaciona, não se comunica, às vezes passa na rua de cabeça baixa, não quer cumprimentar ninguém, com o receio de que vai se comprometer, e a pessoa, não sabendo qual que é a razão da cautela, acha que ele é prepotente, acha que ele é arrogante, acha que ele desmerece o cidadão. Então, esse ruído de comunicação também ele é muito temerário em comarcas pequenas. Comarcas grandes não, porque na capital do Mato Grosso mesmo, Cuiabá, nós temos aí uma centena de juízes, as pessoas convivem com os juízes sem nem saber a profissão que ele exerce. Então, o magistrado tem mais liberdade social, o que ele não tem no interior, e é algo que ele precisa ter muito tato e estar muito bem orientado para que ele possa se relacionar com a sociedade, para que ele possa ser esse catalisador dos anseios sociais. Nós vivemos hoje uma era que institucionalmente o magistrado está sendo orientado a ser proativo, ou seja, o magistrado não pode mais ficar restrito ao seu gabinete, ele precisa se relacionar com a sociedade. Mas o preparo é que vai dar o tom desse relacionamento, se ele vai ser sadio ou não. E como que seria esse preparo do ponto de vista da comunicação, da relação do juiz com a sociedade? Bom, primeiramente,
não existe uma única cidade que não tenha pelo menos um meio de comunicação, ou uma rádio, ou uma televisão, ou um site, ou um jornal impresso. Então, as pessoas nessa área da informação, elas são tocadas diariamente pelos meios de comunicação. O magistrado precisa ter um relacionamento profissional com esses meios de comunicação e saber comunicar com a comunidade através desses meios. Inclusive, permitindo esse contato constante e sadio entre o magistrado e os meios de comunicação, para que não haja ruído no que é informado, né? Porque, às vezes, a informação posta, por não ter a percepção do próprio poder, não tem a concretude da informação como teria se o judiciário, que é o alvo da informação, tivesse esclarecido melhor os fatos que estão sendo divulgados. Então, esse relacionamento entre o juiz, porque isso é o magistrado como membro do Poder Judiciário, o relacionamento é com ele. Esse relacionamento do juiz com os órgãos de comunicação no local que ele vive. Ele precisa amadurecer esse relacionamento e ter um tratamento profissional quanto a isso. Segundo, ele tem que compreender que ele precisa se relacionar. Lógico, para ele poder ele só tem que ter em conta que ele não pode misturar, quando ele for julgar, as amizades e as inimizades. Se chegar ao ponto de ele ser amigo de alguém, ou se chegar ao ponto de ele ser inimigo de alguém, ele não tem mais a sua isenção, a sua neutralidade, a sua imparcialidade. Agora, o fato de ele tem que compreender que o relacionamento com a sociedade não é prejudicial à sua atuação. Isso não interfere na sua imparcialidade. Né? Existe uma discussão muito antiga, no meio acadêmico, inclusive, entre essa distinção de neutralidade com imparcialidade. Né? Então, o magistrado ele precisa ser imparcial, mas, em tese, não precisa ser neutro, ele tem que interagir. E isso é uma opção, é um estado de compreensão. Ele precisa compreender que ele precisa interagir com a comunidade, porque nem tudo o que a sociedade anseia está expressado em petições. Basicamente, muito pouco das necessidades sociais estão ali textualizadas, muito pouco mesmo. Nós temos hoje, por força legislativa, uma nova orientação ao sistema judicial para a solução de conflito. O judiciário não pode mais ficar preso a esse sistema dicotômico, litigioso, de solução adjudicada por sentença. Nós temos que buscar métodos adequados de solução de conflitos. E o que mais tem sido estimulado desses métodos adequados é se valer das mediações e das conciliações, ou seja, dessa estrutura de negociação da solução judicial. E a negociação, ela implica necessariamente o contato, o relacionamento. Então, o magistrado precisa compreender isso, que ele precisa se relacionar. Com os órgãos de imprensa, eu entendo que o magistrado precisa de formação para isso. Existem cursos voltados para isso, para formar o magistrado a ter esse contato profissional com os órgãos de imprensa. Com a comunidade, ele precisa compreender a necessidade. E ele ter essa sensação de que o fato de ele participar da sociedade, o fato de ele estar inserido nas discussões da sociedade, o fato de ele ser uma caixa de ressonância dos anseios sociais, das associações, das entidades, dos sindicatos, da sociedade civil organizada, que isso em si não implica a sua parcialidade, que a sua consciência não está corrompida por conta disso. Então, isso é mais no âmbito da consciência mesmo, é uma opção, diferente da comunicação com os órgãos de imprensa, que isso, no meu ponto de vista, é preciso preparo, é preciso capacitação. Ainda no campo da comunicação, os seus colegas de magistratura entendem essa importância da comunicação, de que o juiz fala além do processo? Entende. Institucionalmente, o judiciário, de uns anos para cá, ele tem se preparado para isso, né? Nós temos hoje, a nível de Estado, tanto no Tribunal de Justiça Estadual, no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Federal que nós temos aqui na capital matogrossense,
todos eles criaram estruturas de imprensa, coordenadorias de comunicação. Primeiro, para que o próprio poder pudesse criar pauta das suas notícias, do que ele faz, da sua importância, do seu relevo social. Segundo, para permitir esse contato profissionalizado entre a magistratura e os órgãos de imprensa. Há 10 anos atrás não se pensava e não se concebia a essencialidade de uma coordenadoria de comunicação para um tribunal de justiça. Hoje existe, é muito bem estruturada e muito atuante. Então, institucionalmente, existe sim essa preocupação de se comunicar. Tem um ditado antigo que diz que quem não comunica se estrumbica, né? Então, é preciso comunicar. Nessa era da informação, além de você prestar um serviço essencial, é preciso que a sociedade seja informada desse serviço, que a sociedade saiba do que está sendo feito para ter a compreensão da essencialidade do serviço e ainda mais, para que saiba que esse serviço pode ser prestado a quem precise. Então, existe sim essa preocupação. Eu sei de alguns cursos que estão em formatação, estão já para serem iniciados, justamente para preparar, para capacitar o magistrado, para de maneira profissional ele ter essa comunicação com os órgãos de imprensa, para ele poder ter um preparo e conscientemente aceitar, optar por se envolver mais com a comunidade e comunicar com ela. Como eu lhe disse, além da comunicação, esse envolvimento social, hoje no Brasil, é tratado como uma política judiciária nacional. Nós temos desde 2010 a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da política judiciária nacional, do tratamento adequado dos conflitos de interesse. E essa resolução, desde 2010, ela estimula dentro do campo da cidadania que o magistrado esteja inserido, envolvido nas discussões sociais. Nós temos projetos em curso no Brasil, inclusive no Mato Grosso, projetos de justiça comunitária, onde o judiciário, através de agentes comunitários, do próprio juiz de direito que coordena o projeto, está inserido nas comunidades, está envolvido em palestras, em reuniões de escolas, em reuniões associativas, ou seja, está ouvindo e comunicando com a sociedade sobre os seus anseios, suas necessidades, os seus problemas, orientando, informando, encaminhando, ou seja, o judiciário não mais encastelado, mas um judiciário envolvido, um judiciário ombreado com a sociedade, um juiz que, além de julgar conflitos após ser provocado, é um juiz que também orienta, é um juiz que informa, é um juiz que esclarece, porque nós temos situações em que uma orientação é o suficiente para que a pessoa fique satisfeita e evite um conflito de interesse, ou seja, que se evite a judicialização. Então, o judiciário está, sim, voltado para essa atuação social como um agente de transformação, que é a finalidade da Resolução 125. Há magistrados vocacionados, magistrados que estão trabalhando arduamente nesse sentido, mas há ainda, como é naturalmente, toda mudança ela tira as pessoas de uma zona de conforto, de comodismo, e isso gera resistência. Há ainda também colegas que estão aferindo qual que é a real necessidade disso, mas eu acredito que com o tempo o judiciário como um todo ele vai estar cada vez mais inserido no contexto social, sem perder a sua imparcialidade. Recentemente, você autorizou a mudança de nome e gênero sexual de uma criança de 9 anos. Esse foi o caso mais polêmico que você atuou, o mais difícil e o de mais visibilidade? Mas você responde essa pergunta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com Agora Quando. Estamos de volta com Agora Quando. Hoje nós conversamos com o juiz Anderson Candioto. Anderson, antes do intervalo eu lhe perguntei sobre a sua decisão da mudança de gênero e nome de uma criança de 9 anos. E se esse foi o seu caso mais polêmico, de maior visibilidade e o mais difícil até agora?
Bem, o mais difícil não. Confesso que as questões mais complexas e as questões mais difíceis de julgamento são aquelas questões criminais em que as crianças são vítimas. Esses são casos complexos para julgar. Principalmente crimes sexuais contra crianças e onde não há prova direta nenhuma. Você não tem uma testemunha, você não tem um componente que demonstre que o crime foi praticado. Você tem única e exclusivamente a versão e a voz da própria vítima. Esses são casos mais delicados, mais complexos para se julgar. Esse caso em específico que você menciona, certamente foi o caso de maior visibilidade. Não pela decisão, não especificamente pelo meu trabalho, mas pela situação, pela forma que isso repercutiu na sociedade brasileira. Como que a sociedade brasileira lidou com a possibilidade de uma criança com um transtorno de identidade de gênero ter o seu nome alterado. Então, o fato em si é que causou uma certa comoção. O caso, não. O caso, ele é muito simples. De julgamento muito simples. Porque é um caso que reporta uma pessoa, embora sendo criança, que há muito tempo já descobriu a sua orientação sexual e que se comporta dessa maneira e que a sociedade local a acolheu a longa data segundo a sua orientação sexual. E que agora tão somente faltava ao Estado a retificação de um documento, para que num documento oficial constasse a referência de nome e gênero de como essa pessoa se apresenta para a sociedade, e não como ela foi registrada ao seu nascimento. Então o caso em si é simples, mas por envolver uma situação de transtorno de identidade de gênero, por envolver um comportamento que ainda não é tido como comum do cotidiano do brasileiro, isso sim é que deu visibilidade, isso sim é que acabou servindo de plataforma para que pessoas pudessem expor a sua opinião sobre isso, para que pessoas pudessem, no meu ponto de vista, de maneira equivocada, criticar e ofender a família sem ao menos conhecer o caso, sem ao menos saber de fato por que o judiciário chegou a esse tipo de decisão. Foi isso que levou pessoas a, de maneira oportunistas, desejarem usar isso como um palanque. Então, o fato é que causou certa comoção. O caso não, o caso é simples. E quais foram os principais pontos de apoio na fundamentação da sua decisão? Vamos lá. Desde quando o ser humano se apresenta em comunidade, que ele precisa se identificar para se destacar do todo. E uma das formas da sua identificação é o nome. Então, nós temos a história do nome, como que o nome surgiu. Antigamente, o nome era uma referência, como ainda é, né? Da família ou de um local. E o nome, ele é o primeiro ponto da exteriorização da personalidade. O nome, então, por isso, ele precisa indicar quem é a pessoa para a sociedade. Com o tempo, o Estado passou a usar o nome para controlar, para ter um controle de censo, para ter um controle de quem são as pessoas e tudo mais. O nome em si, então, ele serve para identificar quem é a pessoa. O nome, por justamente identificar quem é um ser humano no contexto social, de regra ele é imutável. Porque se o nome tem que espelhar uma apresentação, por uma questão de segurança, ele tem que ser imutável. Eu não posso me apresentar hoje como Anderson, amanhã eu me relaciono com as pessoas e eu crio relações com as pessoas de todas as ordens, inclusive jurídica, Anderson. Amanhã eu já sou o Pedro e eu me relaciono
e inclusive crio relações jurídicas como Pedro e assim por diante. Então, por uma questão jurídica, o nome ele é imutável. Mas há situações que a legislação autoriza que o nome possa ser alterado, porque em essência não existe nenhum direito absoluto. Na nossa legislação, inclusive, até o direito à vida não é absoluto. Então, há situações que o nome pode ser alterado. Uma das situações que a nossa legislação autoriza a alteração do nome é quando o nome que foi dado à pessoa traz constrangimento por ser jocoso, por permitir situações de ridicularidade e tudo mais. Então, toda vez que o nome for um motivo de constrangimento, que o nome, ao invés de ser esse sinal identificador na sociedade, ele é, já num primeiro momento, um ponto de constrangimento, de mal-estar à pessoa, é permitido que se altere o nome. Essa foi a primeira premissa usada na decisão, que o nome ele pode ser alterado quando o nome em si gera uma situação de constrangimento. Segundo ponto, e aí já é um elemento principiológico. A nossa Constituição, desde 88, seguindo uma vocação europeia, ela trouxe para nós o primado da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Estado, a sociedade, todo o ente coletivo, ele tem que se pautar sempre no respeito à individualidade para, com o respeito à individualidade do ser humano, propiciar a ele o seu bem-estar. Respeito à sua personalidade, respeito à sua intimidade, respeito à sua privacidade. A dignidade da pessoa humana impõe, então, um dever público e um dever social de respeito à individualidade. Eu posso, dentro das minhas crenças, da minha formação, dentro do meu ideal de vida, dentro da minha filosofia, eu posso conceber padrões humanos no campo da discussão. O que eu não posso é impor padrões humanos às pessoas e com esses padrões humanos impostos, infligir sofrimento a essas pessoas. Então, esse é um outro elemento da decisão que foi tomada. O nome pode ser mudado quando ele causa constrangimento. Por que ele pode ser mudado? Porque o que está em jogo sempre, para todo e qualquer cidadão brasileiro, é a sua dignidade. Toda vez que a sua dignidade for aviltada, o judiciário é acionado e ele age para proteger essa dignidade, mesmo quando esse aviltamento se dá por um nome constrangedor. No caso, essa criança, ela foi diagnosticada desde a sua tenridade, de uma maneira empírica, como tendo esse transtorno de identidade de gênero. Depois, com o tempo, a família descobriu que existe no Brasil, através da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, um ambulatório que trata só de transtorno de identidade de gênero, e levou essa criança a esse ambulatório, e de maneira científica isso também foi constatado. Uma vez que foi constatado, além da percepção dos pais, né, e da família em si, de forma científica, que a criança, na verdade, é do gênero feminino, essa criança passou a se portar de maneira feminina. Então, desde 2012, que essa criança, ela usa roupa feminina, ela usa acessório feminino, ela frequenta ambientes femininos, inclusive na unidade escolar. Ela já usava um nome social feminino desde 2012, fazia e faz atividades voltadas ao público feminino. E na sociedade onde ela vive, que é Sorriso, desde 2012 que isso é amplamente aceito. Então ela, na escola é aceita, no balé é aceito, na educação física ela é aceita. Na igreja que ela frequenta, por exemplo, ela frequenta a igreja católica, ela fez catequese, ela sempre sendo tratada e respeitada como menina. Ela é coroinha da igreja como menina. Então, para ela, a sociedade já a concebia como menina, como ela de fato é, segundo
essa avaliação científica da Faculdade de Medicina da USP. O que estava a constrangendo era justamente um sinal público, que era o seu nome, a certidão de nascimento. Quando ela nasceu, logicamente, todo ser humano quando nasce, a avaliação que é feita sobre ele é biológica. Você não consegue interagir com a criança para ter um mínimo de noção sobre a sua personalidade. A avaliação é biológica. Então, se tiver órgão genital masculino, é registrado como gênero masculino. Se tiver órgão genital feminino, é registrado como feminino, como menina. Com o tempo, como a sua identidade não espelhava o registro biológico, a sociedade aceitou, segundo a sua personalidade, segundo a sua orientação. Mas faltava ao Estado ainda adequar os seus registros sobre aquela pessoa, para atualizar o registro de acordo com quem ela é hoje. O que foi feito, então, levando em conta esses primados que eu te passei, foi tão somente adequar esse sinal público, o registro oficial. Porque hoje, embora a sociedade já a tinha e se relaciona como feminino, o Estado ainda tinha nos seus registros aquela pessoa como masculino. E como esse sinal público que é apresentado na identificação dessa criança em todo e qualquer local, na escola, no cinema, para viajar, em todo e qualquer local, é apresentado a certidão de nascimento. É assim que os pais provam que eles geraram alguém, com a certidão de nascimento. Esse documento público, por não estar atualizado, ele estava gerando constrangimento. Houve situações dessa criança, por exemplo, ser impedida de embarcar com os pais num ônibus, porque foi feita a conferência das passagens, toda criança para embarcar em qualquer veículo, em qualquer sistema de transporte, seja ele terrestre, aéreo, fluvial, é preciso ter a conferência que ele está viajando com um representante legal. Feita a conferência, você tinha um documento indicando que era um menino e visualmente quem estava embarcando com os pais era uma menina. E aí o fiscal do transporte, logicamente, achou que aquilo era uma fraude. Então, essas situações constrangedoras é que levaram à necessidade da família buscar o Poder Judiciário pela Defensoria Pública, para que tão somente o documento fosse retificado, para que ele fosse atualizado, para que constasse agora, nesses registros públicos, que aquele ser humano se trata de uma menina, que a sua orientação é feminina. É isso que foi feito. Na sua resposta, o senhor disse que tem esse transtorno de identidade. Sem essa questão, essa patologia, o senhor acha que o processo teria corrido de uma forma diferente? Seria diferente, porque o gênero, ele não se dá por opção, né? Nós temos aí catalogado no CID, nesse Código Internacional de Doenças, uma numeração específica sobre o transtorno de identidade de gênero, embora não quer dizer que a Organização Mundial da Saúde trate isso como doença, mas eles estão catalogando um fenômeno. E dentro dessa catalogação desse fenômeno, se estabelece que há critérios para se fixar se alguém possui ou não esse transtorno de identidade de gênero. Porque com o transtorno é preciso que você garanta para o bem-estar da pessoa que tudo que está em volta dela se adeque ao que ela é, a como ela nasceu, a sua essência. Se nós não tivéssemos nesse processo uma avaliação científica de uma entidade altamente confiável, que é esse ambulatório da USP em São Paulo, sobre essa questão, esse processo certamente estaria tramitando até hoje para se investigar se realmente se trata de um transtorno, ou seja, se trata não de uma opção, mas de uma condição que a criança possui. Porque, segundo a catalogação, segundo o que foi analisado pela USP, não se trata de uma opção. Ela nasceu feminino, embora biologicamente masculino. Por isso que é tratado como um transtorno, como havendo uma divergência entre o biológico e a sua personalidade. Se nós fôssemos partir para o campo das opções, das escolhas,
uma infinidade de indagações teriam que ser resolvidas, inclusive se isso era ou não definitivo. Se é uma escolha, pode ser provisório. Se é uma condição, não é provisório, é definitivo. Se isso é da essência dela, não é provisório. Se é uma escolha, pode ser provisório. E em sendo provisório, seria analisado inclusive a oportunidade, a conveniência de se permitir que uma criança pudesse escolher uma orientação sexual, sendo provisória. Então, o processo não estaria julgado. Acredito até que o resultado da decisão seria diferente se não se tratasse de um transtorno de identidade de gênero. Até porque uma criança de 9 anos é um tanto quanto temerário você acreditar que ela já tem condições psíquicas de tomar decisões definitivas para a vida dela. Porque ela é um ser em formação, é um ser em desenvolvimento. Não só por critérios biológicos ou critérios psicológicos. Nós temos, inclusive, isso é tão evidente, nós temos definições jurídicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz claramente que até os 17 anos esse ser está em formação. E é por isso que ele necessita de uma proteção especial. Então, uma coisa é, por uma avaliação científica, ficar diagnosticado uma condição. Essa criança nasceu com orientação feminina. Por isso que diz que é um transtorno, que é uma incongruência entre a sua personalidade e a sua biologia. Outra coisa é você investigar a opção. E aí você teria que analisar se essa criança tem condições de nessa faixa etária, fazer essa opção e se isso é ou não definitivo, se isso é ou não provisório. Então, certamente, esse processo não estaria julgado e, se estivesse, acredito que ele estaria julgado de maneira diversa. Haveria alguma instância no âmbito jurídico que te fez aprovar essa decisão ou foi algo pessoal que você acredita que é uma evolução para a conquista dos direitos humanos? Bem, o magistrado, por essência, quando ele presta um compromisso de julgar conflitos, ele se compromete publicamente a julgar segundo a Constituição e as leis. O magistrado não pode julgar única e exclusivamente sob a sua convicção pessoal. Pelo contrário, nós temos uma vinculação em que o convencimento que o magistrado deve usar nos julgamentos é um convencimento racional motivado, ou seja, baseado na legislação posta, não só em leis, mas em todas as fontes do direito, inclusive essa carga principiológica que nós temos no Brasil, e é muito forte. Então, o que eu levei em conta não são convicções pessoais, não são primados de crença ou filosofia pessoal. Pelo contrário, o que eu levei em conta, como eu disse, existe no ordenamento jurídico brasileiro uma previsão de proteção para a situação da criança? Existe. Nós temos uma legislação que regula o nome civil, que assegura que toda vez que o nome for constrangedor, ele pode ser alterado. Segundo, nós temos um primado constitucional que impõe a todos, Estado e sociedade, respeito às individualidades como forma de assegurar o bem-estar, como forma de permitir, em essência, que a pessoa possa ser feliz. No Brasil, a busca da felicidade como um direito subjetivo não é muito bem discutido isso, mas nós temos em alguns países, inclusive, ministérios da felicidade, ou seja, o Estado, através da sua estrutura, voltado para promover o bem-estar, que nada mais é do que promover felicidade às pessoas. E ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue estar bem se ele não é aceito pela sua essência, se ele é rejeitado pela sua condição, pelo que ele é. Impossível você ser feliz, é impossível você se autorrealizar na sociedade se você não é aceito pelo que você é. Não é pelas suas ideias, não é pelas suas convicções, não é pelas suas crenças, não é pela sua filosofia, não é pela sua formação, não é pela sua opinião.
é pelo que você é. Porque tudo aquilo que diz respeito a esse campo da discussão, você pode ponderar. A democracia exige esse exercício de ponderação. Agora, aquilo que é condição, você não muda, é imutável, é seu. E como é que eu não vou aceitar um ser humano só porque, como ele é, não é da forma que eu gostaria que ele fosse? Então, é você criar doutrinas de existência que a nossa legislação, que a nossa Constituição não permite. E qual que foi a reação dos seus colegas de trabalho e familiares após essa decisão? A minha família já sabe que o magistrado julga caso, né? Então, pra ser bem sincero, na minha família não teve assim, nenhum ar de espanto. Até porque eu já vinha comunicando com a família que eu estava instruindo uma causa que eu sabia que ia ter repercussão, né? Entre os colegas, da mesma forma, os colegas viram que o direito foi aplicado ao caso e não se teria uma outra solução jurídica para o caso, né? Eu volto a frisar para você, Juliano, e para a comunidade da TVU. O caso, analisado juridicamente, ele é simples. O que é complexo, o que causa esse burburinho, essa comoção, é o fato de uma criança que foi diagnosticada com transtorno de identidade de gênero ter o seu nome alterado. Mas o caso é simples, porque o processo julgado existe um acompanhamento psicológico de quase 5 anos, atestando que a percepção da família, que a família tinha da criança desde a sua tenridade, é realmente verdadeira e que a criança é gênero feminino, que ela tem um transtorno de identidade. Você tem uma avaliação feita por uma das entidades de maior credibilidade no mundo em análise sobre isso, que é esse ambulatório da USP. Você tem previsões legais que determinam que a dignidade da pessoa humana deve ser o norte condutor de decisões nesses casos, para permitir o bem-estar. E você tem uma legislação que era da década de 70, que desde então já autorizava. Toda vez que o nome for constrangedor, que o registro em si causar constrangimento, ele pode ser mudado. Então, o caso em si não é difícil. O caso em si o julgamento do caso, ele é de média complexidade para nós. Então, no meio da magistratura, também não houve grande repercussão entre os magistrados, porque a grande maioria dos magistrados julgariam da mesma forma. Porque o caso é simples, é um caso que já foi enfrentado pelos tribunais brasileiros, nós já temos inúmeras decisões pelos tribunais brasileiros permitindo que adultos alterassem o seu registro. A única particularidade e peculiaridade é que se tratava de uma criança, mas que teve a sua vontade suprimida pelos pais, que é assim que a legislação trata as crianças. Com o aumento da presença dos religiosos na política, o senhor sofreu algum tipo de pressão ou represália dessas instituições? Não, nenhuma. Na verdade, eu não tive embate com ninguém, né? Não recebi qualquer tipo de manifestação, comunicação de quem quer que seja, de que instituição que seja. Logicamente que, como é tradicional num país democrático, pessoas ligadas aos mais variados segmentos manifestaram opinião sobre o caso. Mas isso é natural, isso faz parte de viver coletivamente. O que não pode ser tolerado, e eu percebi que houve isso em alguns casos, é o excesso. Eu vi muito comentário na internet de pessoas que não tinham o mínimo conhecimento do caso, fazendo não uma opinião sobre o fato, mas um juízo de reprovação sobre os pais. Como se os pais fossem culpados pela condição da criança. E primeiro, como se isso fosse algo errado. E se sendo algo errado, que os pais é que seriam os culpados. Então, esses excessos que poderiam ter sido evitados. Mas, como fala quem tem boca,
fazer o quê, né? Ainda falando sobre os pais da criança, a postura firme e consensual dos pais durante todo o processo parece ter contribuindo para o desfecho da história. Isso ocorreu durante todo o processo? Todo o processo. Para mim, os grandes heróis de toda essa história são os pais. Porque eu diagnostiquei na criança uma autoafirmação muito forte. Embora sendo uma criança, ela se autoafirmava sempre. E percebi na criança um encorajamento peculiar, que a criança geralmente, em situações que envolvem a coletividade, ela é acanhada, ela tem receio de se expor, ela tem receio de pôr ponto de vista. Isso é natural da criança porque ela está em desenvolvimento, ela não domina muito bem ainda a ponderação. Essa criança em particular, eu percebi nela um encorajamento muito forte, uma autoafirmação muito forte, porque essa criança, ela vinha ao fórum com regularidade, cobrado o processo dela. Ela, acompanhada dos pais, mas quem vinha falar era ela. Vinha pedir o processo dela, quando que o processo dela ia ser sentenciado, porque ela precisava resolver a situação do documento dela. E isso, com certeza, é mérito dos pais. Os pais que optaram, desde o início, ao invés de buscar não ser reprovados socialmente, reprimindo a criança, eles decidiram, não se importando com a reprovação social, lutar pela felicidade daquela criança. E, para mim, esse diferencial, ele vai ser um divisor de águas na formação dessa criança. Independente do que ela vai passar, independente de qual vai ser o contexto que ela vai viver no futuro, mas vai ser uma criança autoconfiante. Você acha que é possível prever o grau de dificuldade que o julgamento teria na hipótese de litígio de interesse entre os pais? O que seria levado em conta, certamente, é a avaliação técnica, científica, né? Você não seria crível permitir... Se ao Estado e à sociedade não se admite a discriminação, não se admite a rejeição por conta de uma condição, aos pais também não seria permitido isso. Então, o que seria levado em conta no caso, sempre é essa avaliação técnica, científica, para saber se estamos diante de um transtorno de identidade de gênero ou não. Independente da vontade dos pais, o que sempre deve ser levado e será levado em casos como esse, é essa avaliação. Como o senhor vê a figura do magistrado na mídia hoje? É uma necessidade. O Poder Judiciário, ele presta um serviço essencial. Por prestar um serviço essencial, é necessário comunicar isso com a sociedade. Primeiro, para que a sociedade saiba do serviço prestado. Segundo, e esse é o grande foco, que a sociedade saiba que existem serviços que podem ser prestados pelo judiciário ao cidadão. Então é preciso comunicar, é preciso que as pessoas fiquem informadas. E a única forma de estar informadas é através de informação, de comunicação. Então o magistrado, quanto mais ele comunica, mais ele esclarece, mais ele empodera as pessoas de conhecimento sobre os seus direitos. E nós temos dentro da doutrina constitucional e da doutrina dos direitos humanos um primado muito forte, que diz que a maior demonstração, a maior carga de cidadania a alguém é o direito a ter direitos. As pessoas hoje no Brasil possuem direitos. Nós temos uma carta constitucional que assegura uma gama de direitos, mas muitas das pessoas, dos brasileiros, não conhecem os seus direitos e não os exercitam por falta de conhecimento. Então, para que as pessoas tenham conhecimento e possam, pelo conhecimento, ter acesso à proteção que a Constituição lhes dá, é preciso comunicar, é preciso informar para gerar essa consciência nelas.
A nossa última pergunta, o que o senhor achou de participar do Agora Quando? Eu estou muito contente, quero agradecer, e o que nós precisamos é disso, de partilhar ideias, de partilhar experiências, de partilhar conhecimento, para que tudo isso, em essência, possa estimular sempre a melhor formação do ser humano e ainda mais da comunidade acadêmica. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Anderson. Agora, quando fica por aqui, nós voltamos semana que vem com mais entrevistas. Tchau!